Alô você, meu querido, preparado para a gente continuar arrebentando aí com o Ministério Público? Beleza! Nós trouxemos outras regras agora para trabalharmos sobre o Ministério Público, que também tem incidência e prova. Você vê como é que é, né? O conteúdo do Ministério Público ele é bem extenso, com muitos detalhes. Ele requer de você depois uma dedicação intensa no sentido de leitura do texto constitucional, revisão do nosso material, esse material que você está acompanhando a aula aí. Para quê? Para você compreender e memorizar ao mesmo tempo. E acima de tudo, não tem como se preparar para um concurso público sem fazer exercício. Então, nós estamos resolvendo exercício com vocês, você vai resolver, depois passou uns 15 dias, você resolve de novo. O que você puder agregar na sua preparação, filho, não é gasto, e sim investimento. E esse investimento vale muito a pena. Isso eu garanto que eu já fiz ele várias vezes e deu certo e valeu muito a pena sempre. O que nós vamos falar sobre o Ministério Público? Primeiro eu quero falar para vocês sobre um órgão do Ministério Público novo. Ele é novo porque ele foi instituído na Constituição em 2004 com a emenda 45, que é o famoso porque ele geralmente você vê na televisão, né? O CNMP. Daniel, o que é CNMP? Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, com previsão expressa no texto constitucional, no artigo 130-A, ele é um órgão do Ministério Público, mas que não exerce a função ministerial como aquela que nós estamos estudando, tipo aquelas atribuições que vocês já aprenderam. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele tem uma atribuição de natureza administrativa que tem um caráter de fiscalização. Então ele fiscaliza as atribuições administrativas do Ministério Público como um todo, bem como a organização financeira da instituição. Essa é a atribuição principal, é em torno dela que a Constituição vai delimitar as competências do CNMP. Queria convidar você para fazer leitura comigo do artigo 130-A, onde nós teremos aí várias regrinhas sendo apresentadas, que geralmente são cobradas em prova. Acompanhe aí na sua tela. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo, inciso 1, o Procurador-Geral da República que o preside. 2, 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma das carreiras. 3 membros do Ministério Público dos Estados. 4, 2 juízes indicados, um pelo STF e outro pelo Superior Tribunal de Justiça. 5, 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 6, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Veja que o artigo 130A ele vai trazer várias regrinhas aqui que costumam ser trabalhadas em prova e que você tem que estar muito atento. Primeira coisa que você tem que guardar: composição. Qual a composição do CNMP? Querido, muito cuidado, porque eles aqui adoram pegar o aluno na hora da prova. Sabe por quê? Porque o cara vai estudando, cara, caiu função essencial na justiça, é porque caiu o Poder Judiciário. E quando cai o Poder Judiciário, cai o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que foi instituído junto com o CNMP. Só que a composição do CNJ é de 15 membros. E a do CNMP, 14 membros. Então, muito cuidado, essa é uma primeira observação que eu te faço. CNMP, 14 membros, diferente do CNJ. Em contrapartida, algumas coisas são regras idênticas ao do CNJ, como, por exemplo, mandato. Então, os membros do CNMP vão ter um mandato igual ao do CNJ. E de quanto tempo que é este mandato? Este mandato será de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Só pode prorrogar uma vez. 2 anos, prorrogável mais 2. Uma outra regra que a Constituição trouxe foi a regra para nomeação destes membros. Então guardem. Nomeação, quem faz é o Presidente da República. Presidente da República. Depois de aprovado, então tem que ter uma aprovação.
da maioria absoluta do Senado. Maioria absoluta do Senado. Cuidado com isso aqui em prova. Às vezes o cara joga em prova lá, maioria absoluta do Congresso Nacional, como se fosse Congresso Nacional a mesma coisa que Senado. Não é. Senado é uma instituição, Câmara é outra instituição, Congresso Nacional outra instituição. Como assim, Daniel? É porque quando a gente fala em competência dos órgãos do Legislativo, cada uma dessas instituições possui suas próprias competências. Falar que uma competência é do Senado significa que ela é do Senado, não é do Congresso nem da Câmara. Apesar de você saber que o Congresso é formado por Câmara e Senado. Então, muito cuidado com isso aqui. O presidente nomeia, o Senado aprova essa escolha pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Perfeito? Essas são as regras básicas iniciais que estão no caput do artigo. Depois a Constituição Federal, ela vai trazer as regras para a escolha destes membros. Porque não é qualquer pessoa que pode ser membro do CNMP, não. E aí a Constituição vai trazer aí uma organização muito interessante sobre estes membros. E qual critério que a Constituição Federal vai adotar aqui? Ela vai colocar alguns membros natos, como por exemplo o Procurador-Geral da República, mas também vai permitir que alguns órgãos escolham alguns membros. Então memorizem esta composição porque ela cai em prova. Primeira pessoa que vai compor, PGR, é o Procurador-Geral da República. Ele é o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. O PGR, ele é o chefe do Ministério Público da União. Ele é membro nato. O cara assumiu a PGR, ele já assume o Conselho Nacional do Ministério Público. Perfeito? Segunda composição que nós vamos ter dentro da Constituição, costuma dizer o seguinte, fala assim, o Ministério Público vai indicar 4 membros do MPU para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Sendo que tem que ter a representação de cada um dos Ministérios Públicos que fazem parte do Ministério Público da União. Ou seja, um membro do Ministério Público Federal, um membro do Ministério Público do Trabalho, um membro do Ministério Público Militar, um membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Depois a Constituição diz, olha, o Ministério Público dos Estados também pode escolher, só que aí ela vai dizer 3 membros, que pode ser de qualquer estado. 3 membros dos Ministérios Públicos dos Estados. Tranquilo? Então nós temos aqui mais uma composição. A Constituição também fala que podem ser escolhidos 2 juízes. O STF indica um juiz, o STJ indica outro juiz. E assim a gente vai formando a nossa composição. A Constituição também diz que o Conselho Federal da OAB vai indicar 2 advogados. E, por fim, você vai ter a Câmara dos Deputados indicando um cidadão e o Senado Federal indicando outro cidadão. Caiu na tua prova pergunta sobre composição do CNMP, construa isso aqui, não tenha vergonha. Vai lá e risca a tua prova. Depois você vem e conta 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pronto, temos aqui a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, que tem que ser decorada, principalmente quem escolhe o quê. Isso aqui é muito importante para a sua prova. Perfeito até aqui? Tranquilo? No que tange às atribuições, a Constituição Federal vai fixar um rol de atribuições, todas voltadas e relacionadas com a parte administrativa e fiscalizatória que é desempenhada aí pelo Conselho Nacional do Ministério Público frente aos órgãos do Ministério Público de todo o Brasil. Perfeito até aqui? Era isso aqui que eu gostaria de falar para você sobre o Conselho Nacional do Ministério Público e só ressaltando, guarde o caput, guarde atribuições e guarde composição e você vai acertar qualquer questão na sua prova sobre esta matéria. Perfeito até aqui? Beleza? Agora nós vamos ver um tema muito interessante. São chamados princípios
institucionais do Ministério Público. Princípios institucionais do Ministério Público. Isso aqui eu já posso te dizer, filho. Não cai em prova, tá? Cai não. Despenca. Os princípios institucionais do Ministério Público estão previstos no parágrafo 1º do artigo 127 da Constituição Federal. E que eu preciso ler com você, logicamente, agora. Acompanhe aí na sua tela. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Os princípios institucionais são 3, então, acabamos de ler, que eles devem ser memorizados. Princípio da unidade, princípio da indivisibilidade, muito importante para a sua prova, e por fim, nós vamos ter o princípio da independência funcional. Você tem que ter muito cuidado quando você lê isso aqui, porque às vezes na prova o cara vai lá e troca o nome, fala assim, unidade, visibilidade e independência funcional são as garantias. Cuidado! Uma coisa são garantias, nós vamos estudá-las. Outra coisa são os princípios institucionais. Então nós temos o princípio da unidade, divisibilidade e independência funcional. Estes são os 3 princípios que estão expressos no texto constitucional. Existe um 4º princípio que decorre da interpretação constitucional, mas que cai em prova e que eu quero que você guarde ele. É o chamado princípio do promotor natural. Princípio do promotor natural. Vamos explicar cada um desses princípios para vocês, porque eles têm um desdobramento muito interessante e que se tornam questões de prova. O primeiro princípio, que é o princípio da unidade, ele revela para nós que a instituição do Ministério Público é uma unidade. Daniel, você precisava dar aula para me explicar isso? Calma. Quando eu falo que ela é uma unidade, significa que é uma estrutura una, onde existe um chefe, que é o procurador-geral, comandando toda uma estrutura. Do princípio da unidade, decorre o fato de que dentro de cada ramo do Ministério Público, eu terei uma estrutura única. O que significa dizer isso? Quando eu falo unidade como princípio institucional, eu quero dizer que dentro do ramo, por exemplo, do Ministério Público Federal, eu tenho uma unidade. No Ministério Público Militar, eu tenho outra unidade. E em cada ramo do Ministério Público, eu terei uma unidade. Eu não posso falar em princípio da unidade, pensando, por exemplo, entre membros do Ministério Público de um ramo e de outro misturados. Porque o princípio da unidade, ele permite que um membro do Ministério Público, ele troque de lugar com o outro naquela situação ali de trabalho, isso não altere o exercício da atribuição ministerial. O princípio da unidade, ele existe em cada ramo, e você não pode misturar um ramo com o outro, muito menos o Ministério Público da União com o Ministério Público do Estado. Perfeito? O segundo princípio, que está atrelado ao princípio da unidade, é o princípio da indivisibilidade. Quando a Constituição diz que o Ministério Público é uma instituição indivisível, significa dizer que ela é uma instituição una, porque decorre do princípio da unidade, obviamente, onde um membro pode substituir o outro sem prejuízo algum para o exercício das atribuições. Quando eu falo em indivisibilidade, significa que eu não tenho uma repartição de competências. Qualquer membro do Ministério Público é o próprio Ministério Público, porque um membro do Ministério Público, ele representa a instituição que ele serve. Ele não é um agente simplesmente. Onde ele trabalha, onde ele exerce a atribuição dele, ele está levando a própria instituição do Ministério Público junto. Esta é a ideia do princípio da indivisibilidade. E o princípio da independência funcional, que é o terceiro que está expressamente previsto aí no artigo 127, é exatamente uma garantia, né? É um princípio institucional que traz uma garantia para o Ministério Público, de forma que os seus membros e a própria instituição possam exercer as atribuições sem nenhuma preocupação. A independência funcional, ela tem uma dupla perspectiva. Você pode encarar a independência funcional sob a ótica do membro do Ministério Público,
no sentido de que não se pode falar em hierarquia entre membros. Quando eu falo em independência funcional sob a perspectiva do membro, eu quero dizer que um membro não manda no outro. Cada membro tem a sua independência e a sua autonomia. Daniel, mas ele não responde a ninguém? Responde. Ele responde institucionalmente à sua consciência, à Constituição Federal e às leis. Essa é a subordinação que um membro do Ministério Público tem. Obviamente que esta independência funcional não impede que dentro da estrutura administrativa haja uma organização. Eu vou citar o exemplo do Ministério Público da União. Administrativamente falando, eu tenho o Procurador-Geral da República como chefe do Ministério Público da União e os demais membros abaixo dentro dessa estrutura. Você vai ter uma hierarquia administrativa? Sim. Você tem uma hierarquia funcional? Não. Funcionalmente, cada membro tem a sua própria independência. Perfeito? Sob uma outra vertente, sob uma outra ótica, a independência funcional, ela também protege a instituição do Ministério Público. Em que sentido? O Ministério Público, ele é uma instituição independente funcionalmente de todas as outras instituições. Você já sabe, o Ministério Público não está subordinado a nenhum dos três poderes, porque é uma instituição autônoma. Isso é reflexo deste princípio institucional, chamado de independência funcional. Da mesma forma, não se submete, por exemplo, um membro do Ministério Público não se submete a um juiz. O juiz mandou fazer, não existe isso. O Ministério Público tem independência funcional como instituição. Perfeito? Essas são as duas vertentes deste princípio, que é muito interessante para a sua prova. E o quarto princípio, nós temos aqui um princípio do promotor natural. Este princípio ele é interessante, porque ele não está expresso na Constituição Federal como princípio institucional, mas ele é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como princípio implícito do texto constitucional. E a sua fundamentação constitucional extrai-se do parágrafo 2º do artigo 129, o qual gostaria de ler com você agora. Acompanhe comigo na sua tela. As funções do Ministério Público só poderão ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Como você pode perceber, este princípio que decorre da leitura que fizemos agora, ele veda que haja a participação de um membro do Ministério Público sem que ele seja membro da carreira. Isso é uma coisa muito interessante, porque é algo bem característico do Ministério Público. Só é membro do Ministério Público quem faz concurso para o Ministério Público, desde o primeiro integrante da carreira, que seria o promotor substituto, até o chefe da instituição. Todos são membros do Ministério Público por previsão expressa e determinação da Constituição Federal. Este princípio, por sua vez, impede também que você utilize critérios subjetivos para a indicação de um membro do Ministério Público na participação de algum processo. Tipo assim, eu tenho um inimigo meu que está sendo processado criminalmente. Aí eu chamo um promotor que é meu amigo e falo assim, aquele cara é meu inimigo, vai lá e ferra ele. Não pode fazer isso. A escolha de membros do Ministério Público para atuação em determinados processos deve observar critérios objetivos, o que significa dizer que na prática é algo automático, feito por uma escolha, de certa forma, computadorizada, é como se fosse um sorteio. Chegou o processo, cai para o juiz tal, cai para o promotor que trabalha com esse juiz. Pronto, acabou, critério objetivo. Outra proteção que este princípio traz para a ordem constitucional é na vedação de promotores ad hoc. O que é um promotor ad hoc? Promotor ad hoc é aquele promotor que ele é escolhido para um caso. Tipo, o cara não é promotor de justiça, mas eu vou lá e nomeio um promotor no lugar dele. Uma figura parecida como o advogado ad hoc. O que é o advogado ad hoc? Advogado ad hoc, o cara não tinha advogado, eu pego qualquer pessoa que passa no corredor e falo assim, advoga para esse cara aqui. Ele vai lá e é nomeado para aquele ato. Pronto. No Ministério Público isso é proibido, em razão deste princípio. Uma terceira vedação é a utilização de promotores de exceção. Então também não pode haver promotor de exceção. Promotor de exceção é aquele exemplo que eu citei, de você pegar um promotor fora dos critérios objetivos e colocar ele para atuar em determinado local.
ou mesmo um promotor que não fez concurso público, não preencheu os requisitos constitucionais, atuando num processo. É sobre esta ótica que este princípio ele vai influenciar hoje as atribuições do Ministério Público no Brasil. Sugiro a você memorização dos princípios institucionais, o que é muito relevante para a sua prova, bem como a compreensão do que eu acabei de explicar, porque em prova de concurso eles vão trabalhar não só com memorização, mas também com a compreensão em casos concretos, como nós vamos ver agora na lista de exercícios que eu preparei para vocês. Vamos lá? Vamos então, cada um pegue aí seu caderno, sua canetinha e vamos fazer a nossa primeira questão sobre este tema. O Conselho Nacional do Ministério Público, presidido pelo Procurador-Geral da República, é o órgão máximo do Ministério Público da União e atua junto ao Supremo Tribunal Federal. Questãozinha muito legal e que está dentro daquilo que a gente trabalhou aqui e em nenhum momento você ouviu falar que o Conselho Nacional do Ministério Público é o órgão máximo do Ministério Público. Se eu não falei é porque ele não é. Porque dentro da estrutura do Ministério Público, a única coisa que a Constituição fala, quem preside o Ministério Público da União, Procurador-Geral da República. Depois ela vai falar quem vai presidir os Ministérios Públicos dos Estados, o Procurador-Geral de Justiça. E ela vai dizer que o Procurador-Geral da República preside o Conselho Nacional do Ministério Público como uma outra instituição dentro da organização do MP. Então não tem como se pensar em estrutura hierárquica aqui de órgãos. Perfeito? Então nós não temos isso aí e essa afirmação é incorreta por conta deste detalhe. Perfeito? Mais uma questãozinha? Olha aí na sua tela. Considere 3 membros do Ministério Público dos Estados indicados pelos respectivos Ministérios Públicos. 2. 3 juízes indicados, 2 pelo Supremo Tribunal Federal e 1 pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 4. 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. O Conselho Nacional do Ministério Público será composto, dentre outros, pelos membros indicados apenas em... O que nós temos aqui então? Isso é uma típica questão de prova, onde o examinador joga várias assertivas com afirmações. E ele requer de você uma análise de cada assertiva, para depois embaixo você escolher qual alternativa que está correta. Como você pode perceber no seu material, a alternativa correta ela vai estar vindo com a quantidade, com o número da questão, da assertiva que nós lemos agora. O que precisamos fazer para resolver essa questão? Precisamos analisar cada uma das assertivas e descobrir quais estão corretas e quais estão erradas. Vamos fazer isso juntos então? Na primeira assertiva, veja que ele está falando da composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Ele diz que 3 membros dos Ministérios Públicos dos Estados são escolhidos, ou indicados, melhor dizendo, pelos próprios Ministérios Públicos dos Estados. Eu pergunto, se está certo ou errado? Certíssimo, querido. Acabamos de ler. Certíssimo. Então, cada Ministério Público do Estado vai fazer a sua própria lista e depois eles vão indicar o membro para fazer parte do CNMP. Perfeito? Então, a 1 está correta. Na assertiva 2, ele fala que 3 juízes são escolhidos de forma que 2 pelo STF e 1 pelo STJ. Isso está certo ou errado? Opa, Daniel, não lembro disso. Lógico que não, que isso está errado. A Constituição diz que são 2, um escolhido pelo STF e 1 pelo STJ e não 3. Então essa assertiva 2 está errada. Por enquanto só temos a 1 valendo. Na assertiva 3, nós vamos ter aí a previsão de 2 advogados escolhidos pelo Conselho Federal da OAB. É isso que diz a Constituição? É óbvio que sim, Daniel. 2 advogados escolhidos pelo Conselho Federal da OAB. Então nós temos aí como assertivas corretas a 1 e a 3. E por fim nós temos a assertiva 4, falando de 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, escolhidos um pela Câmara e outro pelo Senado, que também está de acordo com o texto constitucional. Desta forma, nós temos como corretas a assertiva 1, 3 e 4. O que fatalmente vai fazer você marcar a letra A. A letra A é a única resposta correta dessa questão. Beleza? Viu como é que é simplesinho? É só ler o texto constitucional, é só estudar que você vai acertar as questões da sua prova. Perfeito? Vamos para mais uma questão aí. Ao discorrer sobre os princípios constitucionais que devem informar a atuação do Ministério Público, Pedro Lenza afirma que
o acusado tem o direito e a garantia constitucional de somente ser processado por um órgão independente do Estado, vedando-se, por consequência, a designação arbitrária, inclusive dos promotores ad hoc ou por encomenda. Trata-se do princípio, letra A, da inamovibilidade do membro do Ministério Público. Letra B, da independência funcional do membro do Ministério Público. Letra C, da indivisibilidade do Ministério Público. Letra D, da unidade do Ministério Público. Ou letra E, do promotor natural. E aí, meu querido, o que achou dessa questão? Você viu que o nível dela já é um nível diferenciado. É uma questão que fez um recorte do livro do professor Pedro Lenza, ou seja, questão de prova, que citou o professor Pedro Lenza. Logicamente, você não precisa comprar o livro dele para estudar para o seu concurso, tá? Você pode estudar com o nosso material, sem problema algum. Tanto que a gente está trazendo a questão aqui. E é bem simples. Ele contou ali um contexto e perguntou qual princípio se aplica. Cara, você tem que se apegar às palavras-chave que estão no comando da questão. E no comando da questão, no recorte feito do professor Pedro Lenza, o que ele afirma? Ele fala assim, olha, o princípio que eu quero que você marque como resposta é um princípio que veda, por exemplo, a escolha de um promotor ad hoc ou por encomenda, que veda a utilização de um promotor sem os critérios objetivos e legais previstos na Constituição Federal. Ora, de todos esses que nós lemos, apenas um princípio revela este caráter. Qual princípio que é? Princípio do promotor natural. Letra E. Essa é a única resposta possível para você marcar. As outras não têm nada a ver com o que está escrito no comando da questão. É difícil? Cara, não é. Mas você tem que estudar. Todo mundo quer ser feliz, mas poucos estão dispostos a percorrer o caminho para se conquistar a felicidade. Todo mundo quer ter dinheiro, mas ninguém quer ter a vida de uma pessoa que tem dinheiro. Então, se você também quer passar no concurso, tem a vida de quem estuda para concurso. Estudou, passou. Para fechar, uma última questãozinha para você. Acompanhe comigo na sua tela. O Ministério Público possui dentre seus princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a dependência funcional. Certo ou errado essa questão? Certo ou errado? Veja que questão maravilhosa, veja que questão linda e veja que questão que derruba o candidato na hora. Sabe o que derruba? Porque o bisonho não presta atenção no comando da questão. Olha o que ele falou. Unidade, indivisibilidade e dependência funcional. Puta merda. O cara, por causa de um in que faltou ali, se ele não vê, ele erra a questão. Então, muito cuidado. Veja que eu trouxe para você questões de todos os tipos. Essa questão está errada por causa de um detalhe. Tem questão que você tem que ter conhecimento doutrinário, tem questão que você vai ter que decorar um detalhe, tem questão que você só tem que prestar atenção. Porque é ridículo. Você sabe os princípios institucionais, mas se você não perceber que faltou um in ali, você acaba errando a questão. Então essa questãozinha é errada, pois não é princípio da dependência funcional, e sim da independência funcional. Beleza? Um abraço.